Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Meus irmãos, no livro de 1 Reis, capítulo 10 e 2 Crônicas, capítulo 9, tem a expressão de uma personagem que poucas vezes foi mencionada na Bíblia e também foi mencionada por Jesus em Mateus capítulo 12 e Lucas capítulo 11. Nesses textos, conta a história que para muitos tem pouca relevância, mas escreveu sua história no meio do povo de Deus. Eu estou falando da rainha de Sabá, também conhecida como Rainha do Sul. Ela é lembrada na história por sua busca por sabedoria a respeito do nome do Senhor, durante a memorável visita que fez ao rei Salomão, filho de Davi. Para entendermos a história da Rainha de Sabá, temos que saber a sua origem, de onde ela veio e por que ela ascendeu ao trono de um reino mais rico e poderoso daquela época. Sabá era uma cidade real na parte mais sul da África, cercada por muros na Etiópia e no Iêmen atual, e de longe banhada pelo rio Nilo. O reino de Sabá foi fundado pelos filhos de um personagem de nome Sabá, que era filho de Joquitã, que era o segundo dos dois filhos de Éber. Éber era o terceiro patriarca depois de Sem, e Sem era o filho primogênito de Noé. Entre Noé e a rainha de Sabá aconteceram 12 gerações, e Éber é considerado o fundador da raça hebreia. No reino de Sabá houve uma sucessão de 60 governantes mulheres até a época de Salomão. Entre essas mulheres, a rainha de Sabá faz a sua primeira aparição na literatura mundial no livro de Reis, capítulo 1, versículo 10, que descreve sua viagem para Jerusalém atrás de conhecer a fama do rei Salomão, no sentido de poder imperial, bem como em sabedoria. A rainha de Sabá, o seu nome verdadeiro era Bilquis ou Maqueda, uma mulher impressionante, ousada, corajosa, muito bela. Depois, vários estudos genealógicos se chegou à conclusão certamente que ela era da raça negra, governante, rica e influente de um reino muito próspero. Isso fica claro no relato quando vemos a quantidade de presentes que ela e a sua comitiva trouxeram ao rei de Israel. Por causa da sua curiosidade, a rainha de Sabá viajou em torno de 2.400 quilômetros de Sabá até Jerusalém, a passo de camelo, cuja maior parte era através de um deserto abrasador. Calcula-se que ela teria levado cerca de 75 dias apenas para fazer essa viagem de ida. Com uma grande comitiva, e levou presentes valiosos, especiarias, óleo de bálsamo e pedras preciosas, e 120 talentos de ouro, avaliados em torno de 4,5 toneladas do metal precioso. Seu objetivo era testar a sabedoria de Salomão com perguntas difíceis, porque teria ouvido da grande sabedoria do rei de Israel. Porém, para atender à curiosidade da rainha de Sabá, rei Salomão respondeu a todas as perguntas com grande sabedoria, deixando-a muito impressionada. Ela ficou maravilhada tanto com as respostas quanto com o esplendor do palácio e a organização do seu reino. Ela louvou a Deus de Israel por seu amor eterno, por seu povo e por ter escolhido Salomão como rei. Após esse tempo, a rainha retornou ao seu país. Conforme registros da Enciclopédia Britânica, que a rainha de Sabá demorou vários meses em Jerusalém, porém em palácio separado da residência oficial do rei Salomão. Tem especulações de que os dois teriam um envolvimento amoroso e que desse encontro ela teria voltado para sua terra grávida do rei Salomão. Nesse tempo, os israelitas nunca aprovaram a visita da rainha de Sabá. A partir dessa viagem, o reino de Sabá tornou-se uma localidade muito ligada a muito prestígio
e diversas dinastias reais alegavam descendência da união entre a rainha de Sabá e o rei Salomão. Algumas tradições, especialmente a etíope, afirmam que a rainha de Sabá teve um filho com Salomão. O nome dele era Menelik I, que depois da morte da rainha de Sabá, o seu reino se dividiu em 2 países, a Etiópia e o Iêmen. E o seu filho, Menelik I, se tornou o primeiro imperador da Etiópia e estabeleceu uma dinastia que, segundo a tradição, governou por muitos séculos. Essa narrativa, embora não constante da Bíblia, reflete a magnitude do impacto que esse encontro entre Salomão e a rainha de Sabá teve em diferentes culturas e interpretações históricas, entre toda a África do Sul e todo o Oriente Médio até os dias atuais. No Novo Testamento, Jesus dá testemunho da rainha de Sabá. Jesus usou a rainha de Sabá como exemplo para os escribas e os fariseus, contrastando-a com aquela geração de israelitas que a desprezaram. Jesus disse que a rainha de Sabá se levantaria no dia do juízo contra os incrédulos, por causa de sua incredulidade e falta de arrependimento. Jesus, porém, lhes lembrou que a rainha do sul viera de longe para aprender pessoalmente a sabedoria de Salomão. Contudo, essas pessoas estavam diante do Messias e ainda assim não conseguiram crer em sua palavra. A rainha do sul se levantará no juízo final com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão e agora está aqui. E quem é maior do que Salomão? O que aprendemos com a história da rainha de Sabá? Primeiro, somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. Como uma mulher muito inteligente, a rainha de Sabá, ela mesma testemunhou o quão maravilhada ficou com as lições que recebera por meio de Salomão. Segundo, desejo pessoal de conhecer a Deus e a sua sabedoria. A rainha de Sabá estava determinada a obter conhecimento de Deus através do sábio rei Salomão. Seu genuíno interesse a levou a transcender as barreiras da distância e da cultura para alcançar o que buscava. Terceiro, a sua busca pela verdade foi crítica em uma investigação. Ela refletiu sobre o que ouvira e então buscou respostas. Determinada, analisou cuidadosamente e ficou maravilhada com o que ouviu e viu com seus próprios olhos. Essa lição, meus irmãos, é para todos nós outros que devemos raciocinar e que ouvimos e questionar aqueles que se dizem sábios para não sermos enganados por falsos ensinamentos. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.